O combate prosseguirá, na paz como na guerra, para que a vontade popular faça valer para sempre a sua soberania, acima de todos os interesses e todas as malquerências de partidos, credos, raças e pessoas. Muito boa noite. Bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, apoiador, curtidor, fã do MSPI. Hoje nós estamos fazendo aqui uma live especial. Estou recebendo o nosso presidente, o Luiz Giacone, um homem muito atarefado, nosso grande líder, o grande timoneiro de São Paulo. Sim. Ô Luiz, dê o seu boa noite pro pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para, na verdade, o grande timoneiro da causa é o professor Júlio César Bueno. Nós somos meros servos do MSPI. Estamos aqui para tirar algumas dúvidas, caso vocês tenham, conversar um pouquinho e aproveitar e fazer um bate-papo com quem se interessar, quem tiver alguma dúvida, falar dos acontecimentos atuais, do MSPI, do que está acontecendo no mundo, e estamos aí. Ô Luiz, fala para mim, quais têm sido as grandes atividades que nós temos feito por aí? A gente tem tentado expandir os núcleos para o interior, né? Como é que está essa iniciativa? Essa atividade de expansão dos núcleos para o interior já existe há algum tempo, né? Já esse ano nós damos uma nova focalizada nisso. Campinas, a parte mais lá de Itapetininga, Vale do Paraíba, Araraquara, cidade muito bonita, por sinal. Questão também do litoral, né? Litoral de São Paulo, litoral norte, litoral sul, Baixada Santista. Bastante gente chegando também da região mais afastada do estado, que é a parte mais lá do Pontal, parte mais região de Araçatuba. É um trabalho que a gente já vem lidando aos poucos, mas essa questão depende não tanto da gente, depende mais ainda da boa vontade dos nossos seguidores, vocês, de quererem motivar, de se motivar, de querer fazer parte da causa separatista, de querer conhecer mais, de querer doar um pouco de seu tempo para a causa. E muitas vezes a dificuldade da pessoa é essa, né? No começo ela se interessa, depois por alguma outra questão da vida ela acaba não tendo condição de se manter, mas acho que nós estamos fazendo um bom trabalho com relação a isso, dentro de todas as limitações possíveis. Claro. E é um trabalho que nós vamos encaminhando. Se você, que nos está assistindo agora, é de alguma cidade do interior de São Paulo, que ainda não tem núcleo, de alguma região de São Paulo, que ainda não tem núcleo, você se interessa, você é separatista, e você tem interesse em fazer parte, entre em contato, e a gente vai conversar, e da melhor maneira possível a gente vai tentar botar as suas ideias em prática para ajudar São Paulo. Pois é, né? Porque a gente vê sempre na internet o pessoal comentando e sempre é falado o seguinte: olha, mas vocês precisam fazer como o Sul, vocês precisam fazer como o Sul é meu país, que tem uma série de sucursais, de núcleos municipais, regionais, e nós temos feito esse trabalho, né? Então o MSPI tem já há um certo tempo explorado esse campo, que é o de a formação de núcleos pelo interior de São Paulo, e muitas vezes o nosso trabalho não tem sido acompanhado por uma resposta na mesma intensidade da parte dos moradores de várias regiões do interior. Não vou citar aqui o nome de nenhuma região em particular. É para não ser injusto. Claro, mas quando a gente fala dos núcleos, e é importante que para levar a mensagem da independência de São Paulo, nós possamos espalhar o máximo possível essa mensagem em direção ao interior, que é a região que guarda, sem dúvida alguma, mais traços da tradição paulista, da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa tradição. A gente precisa da participação do pessoal, né? Então, assim, a gente sempre deixa esse convite, né? Nós temos trabalhado com essa perspectiva de expandir a atuação do MSPI justamente para as cidades do interior. E muitas vezes há uma dificuldade grande em levar essa nossa atuação para o interior. O que a gente já não sente... É uma coisa que não depende só de nós, né? Evidentemente. A nossa parte a gente faz, né? Sim. A gente conversa com as pessoas, forma um grupinho inicial e vamos lá na cidade. Depois, se a cidade, por si só, porque nós acreditamos na autonomia e na responsabilidade dos indivíduos, sem dúvida, se eles, por si só, eles não levam a coisa adiante, fica muito complicado.
Agora, aqui na região metropolitana, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu, mas nós temos uma facilidade maior de reunião, de agregação, talvez por causa do contingente populacional também muito maior. Quer dizer, se você pegar a grande São Paulo... A proximidade, né, ajuda, né? O fato daqui... São 20 milhões de pessoas. Já praticamente metade da população do estado numa única região, né? Dos 39 municípios, você já tem mais de 20 milhões, sendo que nós temos 44, dá praticamente metade da população. Se você juntar a Baixada Santista mais ainda, que é uma região que está próxima, né? 55 quilômetros de São Paulo, você tem uma facilidade muito maior. E dentro dessa região metropolitana, nós temos uma maior facilidade do que, às vezes, indo para cidades como, por exemplo, Rosana, que estão a quase 700 quilômetros da nossa cidade. Pois é, isso daí é um problema. Você que está assistindo a nossa live, caso você queira mandar perguntas aqui para o Luiz Giacone, ou para o Júlio Bueno, você pode deixar o seu comentário aqui no vídeo, que a gente está online, estamos ao vivo agora. O Júlio Bueno é um grande conhecedor de história de São Paulo, caso você tenha alguma dúvida, ele pode responder, ele terá o maior prazer em responder. Estamos aqui para isso. E dando seguimento a isso que eu estava tratando com você, Luiz, então a gente tem feito, uma das nossas ações é essa, de expandir os núcleos em direção ao interior de São Paulo, e outra atividade... Expansão para o oeste. Expansão para o oeste. E outra atividade que nós temos sempre feito aqui na região metropolitana, nós temos promovido alguns encontros, tá? A última atividade que a gente fez foi um passeio até o Pico do Jaraguá. Nós fomos lá, muita gente não conhecia, aliás, diga-se de passagem. Uma vista maravilhosa. A vista, além de ser uma vista assim esplendorosa de toda a nossa região metropolitana, o próprio caminho é bastante interessante e... Disseram que alguns tiveram um pouco de dificuldade de chegar lá, né? Tem esse problema. Se você tem o seu físico um pouco prejudicado, é complicado você fazer o caminho do Pico do Jaraguá pela trilha. Mas eu recomendo a todos vocês, meus caros compatriotas, que tentem ir lá no Pico do Jaraguá. E nós fomos agora nesse... Já é lindo, né? Agora imagina se a ideia de Galileu Emendabile tivesse sido implementada, né? Que é botar a estátua de São Paulo lá em cima. A estátua de São Paulo. Do Apóstolo São Paulo. A estátua do Apóstolo São Paulo no alto do Pico do Jaraguá. Ficaria ainda mais imponente. É um plano para o futuro, né? Pois é, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes as pessoas pensam... Por sinal, um abraço ao nosso amigo Paulo Emendabile, neto de Galileu Emendabile. Nosso grande mestre Paulo Emendabile. Grande mestre Paulo Emendabile, talvez um dos maiores separatistas paulistas que existem. Pois é, muita gente sempre se questiona sobre a viabilidade da causa e se pergunta, olha, eu acho a ideia muito boa, mas eu acho muito difícil a causa se concretizar, se tornar algo viável, né? E eu sempre respondo a esses que colocam essa indagação que a causa se torna cada vez mais viável a partir do momento em que você se engaja para valer e que você participa para valer da causa. Ou seja, que você doa o seu tempo, que você se coloca a serviço de São Paulo. Você já falou sobre separatismo hoje? Pois é, essa é uma campanha que a gente já fez anos atrás, né? A gente publicou uma imagem que era assim, você já falou de separatismo hoje? Esse é um assunto fundamental. É que as pessoas conversem sobre a independência paulista, é que as pessoas falem sobre a independência paulista. O dia que este assunto for a pauta de metade dos jantares nos lares paulistanos e paulistas, vocês podem ter total convicção de que o momento certo em que São Paulo se tornará um país independente vai ter chegado. Inclusive, uma coisa que às vezes perguntam sempre, você deu uma resposta muito boa certas vezes, uma vez, em relação a isso, quando vai acontecer a independência? Né? Quando a condição para tal for criada. Né? E quem cria essa condição? Não somos só nós do MSP, é você que está nos assistindo, é você que ainda não faz parte, o que você, que é separatista, está fazendo para isso, né? Com quantas pessoas você fala sobre isso? Com quantas pessoas você já difundiu essa ideia? Em quantos corações você já plantou essa semente, né? É uma questão muito mais do esforço individual, do esforço de que eu faço, não como presidente do MSPI,
não que o Júlio faz como secretário-geral do MSPI, mas como eu, Luiz Giacone, como ele, como o Júlio César Bueno, faz como pessoa, como indivíduo no dia a dia. Né? Quantas pessoas você não conhece, você não encontra durante o dia, que você poderia falar sobre isso? Quantas pessoas você conhece que ainda acreditam nessa ficção chamada Brasil, ainda não conhecem a palavra de São Paulo, né? É muito mais o esforço individual do que o esforço da instituição. A instituição faz o que pode, dentro das limitações que tem, das possibilidades que tem. E é isso. Pois é. Então, assim, em relação, lendo aqui um comentário que o Thiago Amorim mandou aqui na nossa live, falando sobre a questão política. O separatismo, pelo menos na visão que o MSP defende, é um separatismo não partidário. Então, para nós, não importa o partido A, B, C ou D. Isso daí é uma questão que para nós não está colocada. Nosso partido é São Paulo. Nosso partido é São Paulo, como o Luiz acabou de dizer. E ano passado, aqueles que nos acompanham desde então, devem se recordar que nós fizemos um trabalho muito expressivo, lançando candidatos a vereador em diversas cidades, em todo o estado de São Paulo. Infelizmente, não fomos plenamente exitosos na maior parte dos casos, mas é um aprendizado. Sem dúvida. Para muitos, primeira vez que participaram de uma campanha eleitoral. Pois é, sem recursos. Sem recurso nenhum, sem sindicato apoiando. Sem máquina partidária. Sem máquina partidária, sem dinheiro de CUT, de MST, de KGB, de CIA, de Mossad. Então, assim, quer dizer, nós de MBL. Temos a política como uma vocação para aqueles que querem seguir e achamos que é um caminho natural que a nossa causa vai seguir num determinado momento, de ter os nossos próprios representantes. Eu acho uma coisa curiosa, não sei se você concorda comigo, mas muitos paulistas carregam uma visão assim, muito salvacionista, no sentido de esperarem que um grande político que já tem a carreira formada venha e passe a defender a independência paulista, e essas pessoas elas não têm a dimensão da necessidade de construir políticos que sejam oriundos da própria causa. Sem dúvida, sem dúvida. O que você pensa? E a pessoa que é oriunda, não, eu concordo totalmente. Existe uma espécie de sebastianismo bandeirante, né? Espera da chegada, nem na volta do Dom Sebastião, porque no nosso caso no nosso Dom Sebastião nem partiu, mas o aparecimento do nosso Dom Sebastião, né? Existe essa crença de que, porque por exemplo, dar o exemplo mais claro, que para muitas pessoas é mais interessante, e nada contra, eu particularmente até gosto bastante dele, o caso do Coronel Telhado, que após a eleição de 2014, com a vitória do PT no último instante e tal, ele deu certas declarações de cunho separatista. Muitas pessoas já se animaram, já acharam que ele poderia vir se identificar, tal. Beleza, muito interessante. Estamos dispostos a conversar, a ouvir, tal. Ainda mais uma pessoa como o Coronel Telhado, uma pessoa com grandes serviços prestados ao Estado. Mas o fato dele não ser uma pessoa com origem no separatismo já o transforma, já o deixa muito mais apto a pressões que ele sofreria e sofreu por causa das declarações que ele deu. Uma pessoa, um candidato, vamos dar o Zé da Esquina, que é um deputado, tal, ele tem origem no separatismo, ele dá esse tipo de declaração, ele tem uma outra forma de reagir, ele manteria o que foi dito, ele não daria um passo atrás, ele não teria vergonha de dizer o que ele disse, da maneira como ele disse, não teria receio de enfrentar a opinião pública com relação a isso. Então, quando a pessoa ela é oriunda do separatismo, ela tem muito mais força para defender o ponto de vista dela do que um político que, oportunamente ou por questão de descobrimento, acaba aderindo ao separatismo, a gente não sabe por qual condição também, né? Oportunismo eleitoral, muitas vezes. Agora, eu gostaria que você comentasse, justamente dentro da lógica disso que a gente estava conversando, sobre os governadores do estado de São Paulo. Quer dizer, as pessoas às vezes se perguntam, se questionam por que o governador do estado de São Paulo não denuncia essa situação que o nosso estado é obrigado a passar já há décadas, de uma verdadeira escravidão na mão do governo federal.
Nós somos uma colônia de Brasília. Uma colônia extrativista. E qual é o... E esse que é o detalhe, é curioso. A gente fala que São Paulo é uma colônia extrativista na mão da metrópole, que é Brasília. E qual é a matéria-prima que São Paulo dá para a metrópole? Dinheiro. Pois é. Comenta para mim, por favor, esse assunto dos governadores paulistas. Essa é uma questão bastante interessante. Não só governadores, né? Prefeitos também. Prefeitos da cidade de São Paulo, né? Porque o cargo... Acho que é o terceiro maior cargo do Brasil. Acho que só perde para o governo do Rio e para o governo de São Paulo, né? É uma questão bastante interessante isso, porque o político paulista, ele não vê nem a Prefeitura de São Paulo e nem o Palácio dos Bandeirantes como um fim. Ele vê tanto a Prefeitura de São Paulo quanto o Palácio dos Bandeirantes como um meio, como uma escada. E qual que é essa escada para ele? É a Presidência da República. Ele faz parte dessa engrenagem, por mais que às vezes a gente simpatize por determinado prefeito, determinado governador, ele faz parte dessa engrenagem que nos suga. Ele quer fazer parte dessa engrenagem que nos suga, que nos esmaga diariamente, que nos rouba mais de 90% do que a gente produz. Ele deseja fazer parte dessa inteligência, desse esquema que só prejudica São Paulo. Ele não vê o cargo paulista, não estou falando nem com relação ao separatismo, mas com relação ao cargo mesmo, como um fim, como eu vou ser prefeito de São Paulo, vou cumprir o meu mandato, vou tentar ser o melhor possível. Não. Eu vou tentar ser governador, vou ficar 4, 8 anos. Não. Se eu tiver oportunidade daqui a 2, 3 anos para alçar alguma coisa maior, sendo que, no meu caso, eu não sei qual é o maior cargo que existe do que o Palácio dos Bandeirantes, que governar São Paulo, do que governar esse país que chama-se São Paulo, mas, enfim, é uma coisa lamentável, né? Se a gente for parar para analisar, a gente puxar pela história, a gente chega até no, se não me engano, no Juvenal Lino de Matos, né? Nos anos 50, quando o Jânio se desincompatibilizou, porque ele assumiu o governo do estado, o Juvenal, ele ganhou uma eleição especial que teve para a prefeitura e ele era senador ao mesmo tempo. Só que o mandato ele achou que ele poderia ficar tanto como prefeito como senador. Ele foi forçado a escolher entre prefeito e senador. Ele escolheu ficar como senador porque o mandato era maior. Nem disputasse, então, né? Aí a prefeitura ficou com o presidente da Câmara, o William Salem, né? Agora, por outro lado, se a gente for puxar pela história também, se a gente for olhar os 2 últimos exemplos de políticos paulistas que deixaram essa oportunidade de passar, tanto de largar a prefeitura para ir para o governo do estado, quanto de largar o governo do estado para tentar disputar a presidência, eu acho que os últimos casos que o político realmente teve essa chance e deixou de disputar, que eu me lembro, foi o Maluf em 94, que vinha fortíssimo. Ele poderia ter sido disputado contra o Covas em 94, ele preferiu não disputar, ele continuou, ele terminou o mandato dele como prefeito. Em 89, o Quercia. O Maluf porque esperava que a emenda da reeleição não fosse aprovada em 98. Isso, né? Em 89, o Quercia vinha fortíssimo. Estava fazendo um governo muito bem avaliado, depois... Saiu a múmia paralítica do Ulisses. E saiu o Ulisses Guimarães, que totalmente identificado com o governo Sarney. O Quercia muito bem identificado com o governo Sarney. O Quercia era o nome favorito de boa parte do PMDB para ser candidato, mas ele optou por não ser candidato. Agora, mas você vê, por exemplo... Infelizmente, e terminou o mandato. Agora, vamos... Agora, se fosse qualquer outro político hoje em dia, de qualquer partido, faria o que ele fez? Eu acredito que não. Veja só, eu cito sempre 2 exemplos de governadores de 2 estados importantes da federação que ousaram ofender a instituição presidência da República, sendo que um deles, inclusive, antes havia sido presidente. Itamar Franco, em Minas Gerais, 98. Quando foi eleito governador de 98 para o mandato de 2002, ele enfrentou... Chegou a botar a polícia militar nas fronteiras por causa da briga dele com o Fernando Henrique Cardoso. Ele enfrentou o Fernando Henrique Cardoso, exigindo que o governo federal quitasse as dívidas que tinha com Minas Gerais. Então, Minas deu uma moratória. Parou de pagar imposto para o governo federal. Parou de pagar as suas dívidas para o governo federal. Quando o Lula foi eleito em 2002, no Paraná foi eleito governador também o Roberto Requião. E na época, tem até uma revista Veja aqui guardada em casa, na época,
a imprensa chamou o Requião de o Itamar do Lula. Por quê? Porque ele fez a mesmíssima coisa que o Itamar Franco tinha feito lá anos atrás com o Fernando Henrique. Ele boicotou o governo federal, né? O Lula era um cara que tinha acabado de ser eleito, ainda não tinha nenhum esquema de corrupção. Antes do mensalão, 2005. Antes do mensalão foi 2005. Lula ainda no auge da fama, né? Ainda com a fama imaculada e tal, né? E o Requião ousou ir contra o interesse do governo central e também ir nesse caminho da moratória de enfrentar o governo federal. Agora, aqui em São Paulo, você vai pegar, por exemplo, Franco Montoro, né, a Quércia, Fleury, Covas, Alckmin, vários mandatos, Serra. Diga, você que está assistindo a gente aqui, quando foi que um governador paulista falou de verdade contra o governo federal? Nenhuma vez. E quando tem a oportunidade de falar, ele sempre fala num tom plácido, num tom calmo, como quem quer colocar panos quentes sobre a questão, justamente para, como o Luiz falou, não ir contra a instituição presidência da República. Porque o governador de São Paulo sabe que São Paulo é uma potência. Não se indispor com o eleitorado de outros estados. Certamente. Então, assim, ele não vai falar que São Paulo é roubado. Não. Ele não vai falar que São Paulo é prejudicado. O governador paulista, ele não tem a coragem de enfrentar a máquina do governo federal que nos assalta diariamente. Quer dizer, o Estado brasileiro é um lobo devorador. E os nossos representantes de São Paulo, os defensores de São Paulo, nada falam. Por quê? Porque querem eles um dia também serem presidentes da República. É uma situação lamentável. Se a gente for ver, a gente está falando sobre governadores, mas na questão do Congresso nem tanto, mas no Senado, isso fica ainda mais claro, né? Se a gente pegar os senadores paulistas, né? Quando que a gente viu algum senador paulista defender algum interesse paulista? Sendo que a função do senador é defender os interesses do Estado. Você gosta de lembrar muito a questão do Serra, né? Se São Paulo tiver que perder para que haja concordância nacional, né? Então, São Paulo aceita perder, né? Pois é, isso daí que ele acabou de citar, o atual senador de São Paulo, José Serra, quando ele, uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, estava tendo uma discussão no Senado sobre a guerra fiscal. E o Serra foi eleito senador justamente falando na campanha sobre essa situação 14. Em que São Paulo era obrigado a passar de pagar tantos impostos ao governo federal de uma maneira imoral. Quando ele chegou lá no Senado, o que ele vai falar numa discussão? Isso que o Luiz falou. Quer dizer, se São Paulo tiver que abrir mão de receber mais alguma coisa em favor da união, da concórdia nacional, São Paulo está disponível a fazer esse sacrifício. Senhor José Serra, estamos disponíveis uma ova. Se o senhor quiser, o senhor tira o dinheiro do seu bolso e o senhor vai lá, dá dinheiro para o governo federal, dá dinheiro para as outras unidades da federação. Porque o Estado de São Paulo não aceita mais ser roubado tão descaradamente por uma corja de vagabundos que vive lá em Brasília e vive em tantos outros lugares desse país, que simplesmente vive de parasitar o Estado, vive de sugar o interesse público, de dilapidar o patrimônio público em favor de si mesmo. Como é que o senhor tem coragem de falar uma coisa dessa para o seu eleitor? O senhor devia enfiar a cara num buraco e não sair de lá nunca mais. Chega na época de eleição, o senhor vai querer pousar novamente de bom moço, de defensor do interesse de São Paulo. O senhor nunca mais se atreva a vir com esse discurso, porque o paulista tem memória. São Paulo não esquece, não perdoa e não transige com os traidores do seu interesse. O senhor abra os seus olhos. Traidor paulista não tem vida longa nesta terra, não. Pois é, questão do Senado. Fiquei puto agora também. Tá tranquilo. A gente vai lembrando das histórias, a gente vai... Sabe qual foi o último presidente do Senado paulista? Puxa, boa pergunta, hein? Quem foi? Quem foi? Auro Soares de Moura Andrade. O homem que oficializou a Revolução. De saudosa ou não tão saudosa a memória. Não, foi um bom senador. Inclusive, o Auro, a carreira política dele foi encerrada muito por conta da interferência do governo federal. Porque o Auro apoiou
Revolução de 64, ou golpe, que, como vocês queiram chamar, depende. Se você quiser chamar de revolução, chama de revolução, se chama de golpe, enfim, vai da sua preferência ideológica. Num país repleto de golpes como o nosso, um a mais, outro a menos, não faz a menor diferença. Aliás, está para vir mais um agora, né? Aliás, o pessoal petista reclama do golpe contra Dilma, o pessoal reclama dos militares, fala do golpe de 64, o pessoal que é monarquista reclama do golpe de 1899, mas agora o golpe de 1930 ninguém lembra, né? Eu até estava procurando uma foto do Júlio Prestes esses dias para botar, não reconheço o governo golpista, né, que o pessoal botou, para botar, ficar bonitinho, o Júlio Prestes não reconhece o governo golpista. A questão do Auro. A carreira dele foi abreviada muito por causa disso. Ele foi apoiador da Revolução, né, só que ele entrou em atrito com os militares, com a Arena Nacional. Em 1970, ele tinha sido eleito em 62, ia disputar a eleição em 1970, ele foi impedido. A Arena botou como candidato o Orlando Zancanero e o Hilário Torloni. Pois é, e aí eu encontro paulista, né, que acha, que tem expectativa de que nós, enquanto movimento, enquanto causa, devemos nos ancorar nos grandes caciques da política do nosso Estado, como se estes caciques não fossem eles mesmos, na grande maior parte dos casos, para não dizer em quase a sua totalidade, tão ladrões, tão larápios, tão traidores, quanto todos os outros. Principalmente a parte traidores. Quer dizer, então assim, o MSPI nós falamos já há bastante tempo, que é necessário formar... O paulista Ciro Gomes, paulista de nascimento Ciro Gomes, pelo menos ele é mais honesto quanto a isso, né? Pode ter o defeito que tiver, mas pelo menos é mais honesto quanto a isso, né? Provavelmente ele já se assume, ninguém tem esperança dele com relação a nada com relação a São Paulo. Apenas ódio, né? Exato. Agora, Ciro Gomes foi um sujeito que não nasceu em São Paulo, ele foi cuspido em São Paulo. Enfim, então é isso. Nós precisamos compreender que para a causa poder avançar em matéria... Os sujeitos odeiam tanto São Paulo quanto eles. Em matéria política, nós precisamos formar quadros, criar uma infraestrutura que dê suporte ao nosso projeto político de independência de São Paulo. E assim, nós, em São Paulo, temos espaço para todos aqueles que têm vocação para a política e que também têm no seu coração o desejo irrefreável de defender São Paulo. Nós precisamos de mãos e braços de paulistas, precisamos de corações e mentes dos valentes bandeirantes modernos que venham trabalhar pela nossa causa, que venham trabalhar pela independência paulista. O MSPI está aberto a todo tipo de diálogo, a todo tipo de conversação, que venha no sentido de buscar um entendimento. Ideologias, não discriminamos você independentemente da sua ideologia, contanto que você seja separatista, obviamente. Até porque o nosso foco é São Paulo. Exatamente. O Brasil não nos interessa. Então não me interessa, e não interessa ao Luiz, não interessa ao movimento, quem é que está mandando lá em Brasília. Porque seja militar, seja homem, seja mulher, seja civil, seja professor, seja sociólogo, seja operário, seja quem for, de um búlgaro, todos igualmente lesam o interesse do Estado de São Paulo. A direita e a esquerda. A direita, a esquerda, o centro, todos igualmente são inimigos de São Paulo. Não interessa a cor do chicote, ele sempre cairá em cima do lombo do paulista. Agora, detalhe, só um apêndice, um adendo. Esse tipo de reação, ela não é só aqui em São Paulo, quer dizer, sempre quando a proposta, a ideia da liberdade ganha força, o Estado central, ele se levanta como um grande leviatã para coibir a secessão. Vejam os senhores, não sei daqueles que têm ciência disso, nós divulgamos esses dias na nossa página que a Catalunha, que está num processo de emancipação muito mais avançado do que o nosso, o governo espanhol, vendo que a secessão era um processo que não tinha mais como ser barrado, simplesmente utilizou da força bruta, da força militar contra os separatistas espanhóis. Quer dizer, lá na Espanha também o problema não é esquerda e direita. Na Catalunha você tem separatistas de esquerda, de direita, de centro, de todas as colorações. E eles se unem em defesa
do interesse catalão, ou seja, se unem em defesa do interesse da independência da Catalunha. Lá, eles sabem que tanto esquerda quanto direita, se for de Madrid, para a Catalunha não interessa. Se for o Franco, ou se for um espanhol aí, como é que era o nome daquele primeiro-ministro socialista? Felipe González? Felipe González. Se for Zapatero González, se for um sujeito do PSOE, ou se for um sujeito do Partido Popular na Espanha, todos eles igualmente vão atacar o interesse da Catalunha. Aqui em São Paulo é a mesma coisa. Tem muita gente que se engana com essa disputa entre PT e PMDB e PSDB e qualquer outro partido que tem aqui, achando que São Paulo tem alguma coisa a ver com isso. São Paulo não tem nada a ver com isso daí, não. Nós somos roubados pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, então nem se fala, porque eles já fizeram disso aqui um feudo deles e não largam mão, até por falta de opção, que ninguém nos ouça, viu? Daqui a pouco vão dizer que eu sou tucano. Mas a gente acaba sempre votando no PSDB no segundo turno, por quê? Vai votar em quem? No Alexandre Padilha, no Mercadante ou no José Genuíno, aquele emboado? No Francisco Rossi. Quer dizer, fica muito difícil ter uma opção também. Então nós temos que trabalhar, nós paulistas, conscientes da independência de São Paulo, vota no menos pior, que nós precisamos formar quadros para que no futuro, daqui 20 anos, nós possamos ter candidatos ao governo de São Paulo que sejam verdadeiramente competitivos e que sejam verdadeiramente comprometidos com o interesse de São Paulo. E que não sejam interessados apenas no dinheiro. Que não sejam interessados apenas em lesar o interesse do povo paulista. E que não sejam interessados apenas em usar o cargo como uma escada para Brasília. Exato. Né? Esse que é o ponto principal, né? O canto da sereia que é Brasília. Né? Enquanto o político paulista não enxergar que não existe cargo mais importante do que o governo do Estado, infelizmente a gente terá essa situação. Pois é. Então, nós deixamos aqui o convite para vocês. Continuem seguindo a nossa página, entrem nos nossos grupos de Facebook. Se você tiver uma dúvida mais especial, mais particular, manda uma mensagem inbox na nossa página, que a gente está sempre respondendo. Nós temos o interesse e nós temos por vocação servir São Paulo. Então, nós trabalhamos sempre para servir São Paulo. Nós queremos que mais paulistas tenham esse despertar para defender a independência paulista. E nós contamos com você. Muito obrigado por essa sua companhia nesta noite. Nós vamos fazer outras lives em breve. Curta, compartilhe os vídeos, as postagens, as publicações que nós fazemos aqui na nossa página. E compartilhe também esse vídeo para que mais pessoas possam assistir essa nossa conversa. Marquem os seus camaradas, os seus colegas aí na publicação, para que eles possam ter conhecimento disso daí. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Sempre um prazer. Nosso presidente. Muito obrigado. Viva São Paulo e boa noite. Viva São Paulo.